Vamos para mais um dia de aula. Vamos falar hoje sobre apego seguro e apego inseguro. Qual é a relação entre eles? Será que a gente pratica mais uma relação de apego seguro ou de apego inseguro? Lembrando que nos próximos 3 dias eu vou estar falando sobre os 3 tipos de apego inseguro, tá bom? Hoje é quinta, na terça-feira a aula foi sobre o apego seguro, o que é apego seguro. Vou falar hoje ainda dos outros 4 pilares que faltaram, né, do apego seguro. E então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do apego seguro, volta lá na aula da terça-feira e para você assistir, tá bom? Então vamos lá, qual é a relação entre apego seguro e apego inseguro? Qual é a diferença entre eles? Eu vou primeiro falar aqui o que não é apego, tá? O que não é apego seguro. Consequentemente, é um apego inseguro, é uma relação de apego inseguro. Então, apego inseguro ou não é apego são relações de permissividade, são relações onde os pais não têm a sua própria vida, a mãe, sabe aquela mãe totalmente sobrecarregada que eu já fui, que eu estou saindo desse lugar, totalmente sobrecarregada, abre a mão de si, abre a mão da própria vida, das próprias situações que trazem bem-estar para ela, para nutrir essa criança. Só que essa mãe, ela não está nutrindo a criança, né? Ela acaba sufocando essa criança. Então, é aquela super proteção em que não deixa a criança se desenvolver nem emocionalmente, nem fisicamente. Então, algumas pessoas falam que criar com apego é uma relação onde super protege. Não confunda super proteger com eu dar colo, com eu atender as necessidades da criança. Isso é uma relação de apego seguro. Eu sou um adulto responsável e eu estou atenta às necessidades dessa criança. E eu atendo. Quando eu estou ali protegendo muito essa criança, deixa eu colocar a musiquinha aqui. Quando eu estou protegendo muito essa criança, eu não deixo ela fazer nada, eu tenho medo que ela caia, eu tenho medo que ela corra, eu tenho medo que ela se machuque, eu tenho medo que ela se machuque emocionalmente, que as pessoas possam feri-la. O que eu tiro da criança? A capacidade dela de se desenvolver. Então, claro, eu preciso proteger o meu filho, a minha filha de algumas situações, mas não tirar a oportunidade dessa criança experienciar a vida. Isso entra no play, sabe? O play do brincar, do apego seguro, que é uma das 4 necessidades inatas da criança. Então, quando eu não deixo essa criança se desenvolver, eu escolho quando essa criança vai dormir, quando essa criança vai comer. E tem relação ali com permissividade, com autoritarismo também. Mas é porque eu estou olhando as minhas próprias feridas, aquilo que me fez mal, aquilo que eu acho que não é legal para o meu filho. Eu escolho a vida que ele vai ter. Só que para isso eu me sobrecarrego. Para isso eu tenho que ter muito controle. Eu tenho que controlar tudo, eu tenho que controlar o horário que essa criança vai dormir, o horário que essa criança vai comer, controlar o que ela vai sentir, controlar o que ela vai fazer. E não dá. Isso é um controle muito grande. Isso não é uma relação de apego seguro, é uma relação de apego inseguro. Eu passo para essa criança toda essa minha insegurança nesse relacionamento. Desenvolva a sua autonomia, a sua independência. Eu não permito que ela tenha frustrações naturais da vida. Então, eu limito essa criança, eu limito o seu desenvolvimento. Ela acesse o seu ser, a sua essência. Porque eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela passe as frustrações da vida. E é diferente de eu causar algumas situações e falar, vai sofrer, não tem que querer nada. É muito. Hoje estão ligando bastante aqui, eu vou colocar o carregador aqui também. A bateria já está acabando. Então, é uma limitação, né? Então, essa mãe, principalmente a mãe que está ligada nessa relação... Pausa aí. Principalmente essa mãe que está ligada ali nesse educar, nessa criação dos filhos, ela se sente... É um autoflagelo. Não é? Ela se doa intensamente e eu estava nesse lugar, né? As pessoas que me conhecem no meu dia a dia assim, sabem disso. É uma doação muito intensa, só que chega uma hora que
ou a gente explode, ou a gente se perde no meio do caminho. E eu posso falar para vocês que há de volta esse caminho, né? Que é super possível a gente reconquistar esse caminho e refazer esse caminho com os nossos filhos também, porque a gente acaba ensinando para os nossos filhos sobre o autoflagelo, que o amor é sofrido, que o amor a gente tem que abrir mão de quem a gente é, que a gente tem que abrir mão dos nossos, né, momentos para estar ali em doação constante. E não é essa a visão da relação, porque isso é uma relação de apego inseguro, onde o apego inseguro a gente cria relações desorganizadas, relações em que a gente está tão sobrecarregado e a gente evita aquele contato. E essas relações nós também vivenciamos na nossa própria infância e por isso a gente repete. Então, se a gente repete essa relação que a gente vivenciou lá na nossa própria infância, a gente também está ensinando os nossos filhos a repetirem esse próprio movimento também. Por isso que é muito importante a gente trazer a consciência e falar, peraí, isso daqui não tá bom, isso daqui não tá legal, eu preciso mudar isso daqui, não tá me fazendo bem. Se não tá me fazendo bem, também não tá fazendo bem para os meus filhos. Cadê essa relação de troca, de bem-estar que existe entre a gente? Então prestem atenção se é assim na sua casa. Ah, mas como é que eu faço com a sobrecarga? A gente se organiza com ela, a gente abre mão daquilo que a gente não tem controle, a gente delega as funções de acordo com cada pessoa e a gente começa a tirar o peso das nossas... Desculpa, gente, tá? O cabelo aqui. A gente começa a tirar o peso das nossas mochilas que não são nossos, nem dos nossos filhos, sabe? A gente não carrega nem o peso dos nossos filhos, a gente está ali do lado deles para orientar, para dar apoio, mas eles têm que descobrir o próprio mundo, eles têm a essência deles, a gente vai direcionando, a gente vai conhecendo, né? Para essa idade tem esse limite, para aquela idade ela já é capaz de fazer aquilo, mas a gente não limita. Quando a gente limita, a gente começa a ter muito esse controle. E aí a gente começa a colocar em nós a bagagem dos nossos filhos. E aí a gente se frustra por eles, a gente sofre por eles. E eu não tô falando que eu ainda não faço não, viu? Muitas vezes eu não quero que elas sofram. Mas faz parte, né, do desenvolvimento humano delas, da vulnerabilidade, do conhecer das emoções delas. E aí a gente vai falar uma semana das emoções. É muito comum a gente querer que os filhos não sintam raiva, ou não sintam tristeza, não sintam medo. A gente só tem que estar ali para dar esse apoio para eles, porque isso é incontrolável dentro de nós, faz parte do nosso desenvolvimento, tá bom? Então, o que são pais, né? O que a gente viver numa relação de apego inseguro ou não viver na relação de apego seguro? É a gente não confiar na linguagem e na capacidade da criança. Isso, quando acontece isso, a gente mostra que a gente não confia nelas, que a gente não confia no que tem dentro delas. E a autoestima dessas crianças vai caindo, vai se desfazendo. Porque se só eu sei quando é bom para essa criança, só eu acredito que eu estou fazendo de melhor para essa criança, não, eu crio meu filho, a minha filha da melhor maneira. Eu sei o que essa criança precisa. Não é uma frase clássica? Eu sei o que ela precisa, eu sei o que ele precisa. Nem sempre a gente sabe. A gente dessa maneira vai acabando com a autoestima e com a autoconfiança da criança. Isso não é uma relação de apego seguro, é uma relação de apego inseguro. É uma relação que a gente não deixa essa criança se desenvolver. Esperamos tanto independência e autonomia das crianças, mas não proporcionamos espaço para que isso se desenvolva. A gente não proporciona liberdade de expressão emocional delas, nem física mesmo. Como é que a gente pode esperar que sejam adultos que se desenvolvam emocionalmente, que saibam lidar com as suas emoções, se nem a gente acredita o que tem dentro deles? Eles vão deixar de acreditar também. Então não é essa relação, não é? Deixa eu ver se outra questão aqui sobre o não ser apego seguro, ser uma relação de apego inseguro, é quando essa mãe, ela se entrega tanto para se nutrir. Ela tem tanta falta de nutrição dentro dela, ela está tão distante da sua própria essência, que ela perde todo momento para a criança, que ela quer um abraço, que ela quer um carinho, que ela quer que a criança faça tudo por ela.
e ela não deixa a criança se afastar física e emocionalmente dela, né? Se desenvolver. Eu preciso proteger, mas é uma proteção para ela mesma. E isso, no nosso desenvolvimento de uma relação de apego seguro, nós não estamos proporcionando isso para a criança. A gente está tirando essa autonomia e essa independência delas para nos promover segurança, para nos nutrir emocionalmente. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado quando você fala para o seu filho e para sua filha assim: mamãe tá tão triste, nossa, ai, eu tô tão triste, eu queria tanto um carinho, ai, eu não tô bem. Você tá pedindo para uma criança te proteger, você tá pedindo para uma criança ser responsável por aquilo que você está sentindo. É muita responsabilidade para uma criança. Então não faça, né? Não tenha esse tipo de relação com a criança. Para dar os nossos 15 minutos aqui, já está dando os 15 minutos de aula, faltou eu falar os outros 4 pilares do apego seguro para vocês conhecerem. O quinto pilar, né, na aula de apego seguro, que é apego seguro, eu falei os 4 primeiros pilares e hoje eu vou falar os outros 4. Então, se você quiser conhecer os 4 primeiros, vai lá na aula de terça-feira, tá bom? Então, qual é o quinto pilar do apego seguro? Garantir um sono física e emocionalmente seguro para a criança. Garantir um sono seguro física e emocionalmente para a criança. É daí que vem a consultoria, é daí que vem o atendimento para as famílias com sono, com ênfase em apego seguro que eu trabalho. Nós trabalhamos a fisiologia do sono, a neurociência com o apego seguro. O que eu preciso promover para que essa criança tenha um sono seguro física e emocional? Então, eu promovo esse sono para a criança. Eu sou o adulto responsável dessa relação e promovo isso para a criança. Quando eu falei para vocês, até perguntei nos stories uma vez, quando a criança não é da fisiologia dela, tá? Já passou da idade disso, acorda lá 10 vezes na noite. Não é mais da fisiologia de uma criança a partir de... Vou até falar aqui de 6 meses, mas antes já não é esperado que uma criança de 6 meses acorde 10 vezes na noite, tá? Se for falar um recém-nascido. E aí uma criança de 10 meses, 11 meses, 1 ano acorda 10 vezes à noite? E algumas pessoas falaram, não, eu estou sendo responsiva, eu estou atendendo a necessidade do meu filho. E aí outra pergunta, eu estou sendo negligente. Sim, você está sendo negligente. Você está com uma relação de apego inseguro com essa criança. Você não está sendo o adulto responsável em promover um sono seguro física e emocionalmente para essa criança. Porque se uma criança que não tem mais uma idade para despertar 10 vezes na noite, ela está despertando 10 vezes na noite,